convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, no capítulo de número 4 e versículo de número 10, por gentileza. Êxodo, capítulo 4, versículo 10, e abre também Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, um pouquinho para frente. São duas leituras que iremos fazer nesta noite. Glórias a Deus. Êxodo 4 e Deuteronômio 34. Marca aí que você vai conseguir abrir esses dois textos. Quero também aqui cumprimentar, fazer um cumprimento especial ao Juca, meu colega de prefa, de prefeitura, né, Juca? Seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo, meu colega. Já é de outras guerras, né? Quando estávamos no outro ministério e ministrando a palavra de Deus, volta e meia estava ele lá atrás com os meninos do projeto social também que ele trabalha, e menores, para ouvir a palavra de Deus. E eu creio que sempre fica uma semente, né, Juca? Sempre fica uma semente de Deus. Aleluias. Segunda-feira teve uma reunião do projeto e a minha esposa disse que havia convidado ele para vir. Ele falou que vinha e cumpriu. É de palavra, hein, Juca? Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Quantos acharam? Diga amém. Glórias a Deus. Êxodo, capítulo 4 e versículo 10, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras traduções, ele pede para que o Senhor envie outro no lugar dele. Versículo 14: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Até aqui. Agora vai lá em Deuteronômio 34 e 10. Deuteronômio 34 e 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém? Olhe para o versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Pode fechar sua Bíblia. Glórias a Deus. Tome o seu assento. Cumprimentando também a Ione, né? Desculpa, perdão, que mal educado, só o Juca e a namorada não. Perdão. Seja bem-vinda, Ione, também, tá? Irmãos, quando vi meu nome na escala, num culto de ensinamento, pedi ao Senhor uma palavra. O Senhor ministrou ao meu coração um tema, eu creio que bastante pertinente para os nossos dias. Mas nós já vamos falar disso. Os textos que nós lemos, claramente, você pode perceber, sem muito esforço intelectual, que trata de Moisés, tanto o primeiro texto, quanto o segundo texto. Porém, em momentos distintos da sua vida.
indiscutivelmente diferentes os momentos. O primeiro Moisés que nós lemos no Êxodo de capítulo 4 é um Moisés inseguro, é um Moisés que, quem sabe, até mesmo com um pouco de medo na sua existência. É um Moisés frágil, indeciso na sua vida e no seu caminho, diante de um Deus. Mas no Deuteronômio 34 nós já vemos um Moisés poderoso, um agente de milagres de Deus na terra, um operador de maravilhas, distinto e destacado e qualificado, de forma a não haver outro como ele, Moisés. E a pergunta que não quer calar: o que será que aconteceu com esse homem? O que será que aconteceu com Moisés de Êxodo 4, vamos colocar assim, a Deuteronômio 34? Como é que um homem duvidoso, inseguro, se transformou em uma bomba atômica de Deus nesta terra? É isso que nós vamos tentar trabalhar um pouquinho nesta noite e aprender alguma coisa com a palavra de Deus. Eu acredito que todos aqui já conhecem a história de Moisés, não há necessidade de adentrar a ela, mas apenas uma síntese. Moisés, ele nasce em um período muito conturbado da história. Faraó tenta matar a vida, tenta acabar com a vida dele a todo preço. As mãos de Deus livram a vida deste bebê da morte. Ele é levado de forma milagrosa e é criado pela filha de Faraó no Egito. Ele é ensinado na lei, na cultura, nas regalias do Egito. Ele é adestrado em artes marciais, em lutas, em artes de guerra. É feito combatente, soldado, é feito intelectual. Ele é investido sobre ele, porque ele seria um sucessor naquela terra do Egito. Ele era um príncipe, ele estava sendo preparado para isso, ele era nobre. Foi feito grande diante dos homens. Durante 40 anos, esse homem viveu uma vida abastada, culturalmente falando, intelectualmente falando. Esse homem era culto, era intelectual, era entendido, era preparado para um alto comando no Egito. E quem sabe até para suceder Faraó. Acontece que quando o tempo de Deus chega na vida de alguém, alguma coisa inevitavelmente vai acontecer. E com 40 anos de idade, esse homem que estava nesta vida, ele é despertado para olhar para o seu povo, os hebreus. Diz a palavra que ele olha algumas indiferenças, ele até mesmo mata um egípcio, esconde, nasce dentro dele um sentimento. Só que na verdade, queridos, era uma obra de Deus, era um trabalho de Deus que começava na vida daquele homem. E daquele posto tão abençoado, vamos dizer assim, tão rico que ele estava, Deus precisa fazer uma transferência na vida dele. Este homem com 40 anos, que de repente a sociedade olhava para ele e já entendia que ele estava pronto para atuar. Deus agora entra na história de Moisés e simplesmente arranca ele desta história do palácio, desta vida, e leva ele, adivinha para onde? Para o deserto. E o tema desta mensagem é 3 etapas na transformação de um caráter. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado: 3 etapas na transformação de um caráter. Moisés tinha sobre a sua vida um projeto divino muito grande. Deus o havia escolhido para ser nada menos do que o libertador do povo de Israel. Milhões de pessoas que estavam aprisionadas, que estavam vivendo escravizadas sob forte jugo egípcio. Deus escolhe este homem para uma grande obra. Mas todo aquele que tem uma grande obra, ele precisa entender que não vai ser do dia para a noite que as coisas vão acontecer.
Você que está aqui nesta noite não está aqui por acaso. Não existe coincidência aqui. O que existe é cristocidência. Toda vez que você entrar numa igreja cristã, toda vez que você entrar em um lugar atraído pelo Espírito Santo, para ser quebrantado por Ele, para ser visitado pelo Espírito na sua alma, para ser trabalhado na sua vida e no seu caráter, é porque Deus tem um projeto na sua história. Há um projeto na sua existência. Por mais que você olhe para si mesmo ou para si mesma e diga, é impossível, eu digo para você que é possível sim. É possível sim, e você olha para algo que era impossível, porque eu achava impossível falar da palavra de Deus. Há 10 anos atrás, quando me converti, jamais imaginei coisa parecida. Mas acontece que a unção de Deus, quando vem sobre a vida do homem, ela vem para capacitar o homem para fazer algo para o Senhor, para fazer a obra de Deus. E na minha vida veio para eu falar das maravilhas deste Deus vivo e todo-poderoso. Na vida deste homem não foi diferente, na sua vida não será diferente, ou não tem sido diferente. E a primeira etapa na transformação de um caráter consiste justamente no que aconteceu na vida dele, nesta transferência de vida e de habitat, vamos dizer assim, que consiste na experiência do deserto com Deus. A primeira etapa que um cristão vai ter, nós temos o exemplo bíblico, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, assim que foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus, o que é que o Espírito Santo fez com ele? Levou ele para o deserto. Até mesmo o Senhor não foi poupado de passar um tempo em um deserto, de passar privações, provações, lutas, desafios no deserto. Moisés, no auge da sua vida e do seu vigor físico e do seu vigor social e profissional, é transferido para o deserto. Existem pessoas que estão aqui nesta noite que estão caminhando por um deserto nas suas vidas. Deserto, biblicamente falando, não é um lugar bom, não é um lugar aprazível, a paisagem não é boa. Deserto é um lugar de difícil acesso, ele é coberto por areias. É um calor absurdo durante o dia e um frio congelante à noite. Existem fortes ventos no deserto que geram tempestades de areia. No deserto não há vida, não há preparação para a vida. Deserto é um lugar de escassez. Podemos entender o deserto como um lugar de sofrimento, de luta. Deserto não é um lugar que nós sonhamos em estar, que nós queremos estar. Não é onde nós projetamos estar. Ninguém planeja estar vivendo ou passando por um deserto. Nós planejamos passar por uma praia, é por um lugar paradisíaco. Nós planejamos passar por um lugar de bênção, de maravilhas. Ninguém planeja estar no deserto, passar por ele. Acontece que é inevitável na vida de um homem e uma mulher de Deus. Ninguém será transformado na sua existência sem passar pelo deserto com o Senhor. Mas o que é importante entender aqui, igreja, é que existem dois tipos de deserto: aquele que o Senhor nos envia, e aí não devemos temer, é aquele que nós vamos com os nossos próprios pés. E eu quero chamar a tua atenção aqui. Existem desertos, queridos, que não é o Senhor que nos envia. A palavra de Deus diz que Agar, lá no Gênesis, se desentendeu com a sua líder, com a sua senhora Sarai, e porque ela havia gerado um filho de Abrão, ela começou a insultar a sua senhora, e a sua senhora começou a desprezar. E esta mulher, ela simplesmente, Agar, resolve fugir para o deserto. Deus não a mandou para o deserto. Você vai ver o texto, Gênesis 16. E lá no deserto ela passa dificuldades, o filho está morrendo, ela não quer nem ver. Ela está numa situação difícil, mas porque ela foi sozinha para o deserto. O profeta Elias, quando recebe a ameaça de Jezabel,
Um homem tão valente, o profeta do manto do fogo, de fazer cair fogo e consumir os homens, quando recebe a ameaça de uma mulher, que no outro dia ele estaria morto com a espada do juízo desta mulher, mulher de Acabe, Jezabel. Então agora o profeta Elias, por conta própria, vai para o deserto. Existem desertos que eu e você caminhamos para ele. Exemplo, talvez você esteja completamente endividado, mas porque você ou eu, porque fizemos muitas dívidas além daquilo que podíamos pagar. Talvez estamos enfermos, mas porque vivemos uma vida sem dar atenção para o nosso corpo e a nossa saúde. Vivemos desregradamente, e daqui a pouco a enfermidade bate a porta, é um deserto, mas que estamos lá por conta nossa. Não temos uma condição melhor na vida porque não nos esforçamos no passado para ter. Não corremos atrás o suficiente para conquistar aquilo que outros conquistaram aí fora. Somos todos iguais. E estamos, quem sabe, olhando para aquilo que não temos e desejando. É um deserto que fomos sozinhos. Mas tem uma notícia boa para você e para mim. Ainda que nesse deserto sozinhos que nós fomos para lá, há um Deus bondoso, misericordioso, generoso, cheio de amor e cheio de graça, que está somente esperando o clamor de um justo, para sabe fazer o quê? Enviar um anjo do céu, aleluia, e mudar a tua história, e mudar o quadro e o cativeiro que você vive. Há um Deus misericordioso e bom, que está lá esperando um clamor, alguém dobrar o seu joelho e clamar e se humilhar, porque a palavra de Deus diz que o anjo foi livrar Agar do seu problema. A palavra de Deus diz que um anjo desceu e foi levar pãozinho quentinho e água para Elias se alimentar. Mas tem uma condição, o anjo disse para Elias: volte pelo mesmo caminho que você veio, ou seja, é necessário ir voltando e ir consertando as veredas, e este Deus irá honrar a nossa vida. Este é o deserto sem Deus, mas o deserto com Deus, aí você pode ficar tranquilo, igreja. Porque por mais assustador que ele seja, por mais difícil que ele seja, por mais solidão que haja, mesmo cercado de pessoas, por mais desespero que haja, aleluias, por mais que estejamos ali passando momentos difíceis, se o Senhor que nos enviou, Ele assina embaixo, Ele cuida, Ele se responsabiliza, não vai faltar nada. Se foi Ele que enviou a nossa vida para lá, foi para trabalhar em nós. Mas por que, evangelista, que eu precisava ir parar num deserto? Porque era justamente lá que Ele vai trabalhar conosco. Porque é justamente no deserto que não tem os recursos materiais, os recursos tecnológicos. Lá no deserto não tem o Banco do Brasil para você ir sacar uma nota de 100 toda hora. Lá no deserto não tem o Santander nem a Caixa Econômica. Lá no deserto não tem shopping center, não tem McDonald's, não tem padaria para ir comprar um pão quentinho, não. Mas quando você acha que vai perecer, desce o maná do céu e livra a tua vida. Deserto com Deus é diferente. Quando você pensa que vai morrer, que vai perecer, aleluia, chega providência para a tua vida. Israel atravessava o deserto porque Deus havia mandado. Quando eles tinham fome, vinha um maná para eles. Quando eles quiseram carne, veio codornizes, aleluia. A roupa não gastava, o corpo crescia. A roupa milagrosamente crescia junto com o corpo. Não gastava, não furava, não rasgava. Chinelo não furava, ninguém raspava o pé na areia. Dava sede, saía água da rocha. Oh, glórias! No calor do dia havia uma nuvem para fazer uma sombra fresquinha. No frio da madrugada havia uma coluna de fogo para aquecer e iluminar o caminho. Ei, se você está no deserto porque o Senhor te colocou lá, aguenta quietinho sem murmurar, aguenta firme, porque o teu Deus é fiel. Se Ele te colocou lá na hora certa, Ele te arranca de lá. O que eu preciso aprender, evangelista? Matéria específica.
Cada um precisa aprender na sua área. É o que eu disse. Transformação de caráter. 3 etapas. Matéria específica, lá ele vai te ensinar o que você precisa. Alguém precisa ser mais humilde. Alguém precisa ter a boquinha mais abençoada. Alguém precisa ser mais generoso. Alguém precisa ser mais casca grossa e aguentar as pancadas da caminhada. Alguém precisa de um colírio do céu para parar de olhar as coisas humanas e olhar para o alto, para o autor e consumador da fé. Eu não sei o que você precisa, mas lá no deserto Ele tem para mim e para você. Aleluias. Alabriaçubi andarabacai. O que é que tem no deserto, Carlos? Tem o Senhor do deserto. Tem aquele que vai nos ensinar. Tem aquele que vai, aleluias, fazer com que entendamos aquilo que Ele quer que nós aprendamos no deserto. Aleluias. Não vamos perecer. O Senhor precisava transformar o caráter de Moisés. Ele vivia de uma forma regalada. Ele tinha o que ele precisava, o que não precisava. Daqui a pouquinho esse homem agora se vê no deserto pastoreando ovelhas por mais 40 anos. Ele se vê agora aprendendo a depender, aprendendo a receber de alguém que tem mais do que ele, aprendendo a receber a bondade de alguém, aprendendo a se virar, aprendendo a olhar alguém que já é líder de uma família. Ele está em uma escola no deserto. Deus quer forjar a nossa vida, quer transformar o nosso caráter. E a primeira coisa é uma experiência com Deus. Não se iluda, queridos. Não ache que vida cristã vai ser sempre moleza, vai ser sempre flores, não. Vai haver perseguição, vai haver dureza, vai haver escassez também. Vai ter mês que vai ficar apertadinho, até no vermelho, quem sabe. Mas não se desespere, pelo amor de Jesus Cristo, porque na hora certa o Cordeiro vai surgir, a providência vai surgir. Nós servimos um Deus fiel que dá o escape. Eu acredito que se eu desse o microfone para todo mundo aqui, todo mundo teria uma bênção, um testemunho para contar, que um dia, uma hora, em uma oportunidade, qualquer que seja, na área financeira, de saúde, Deus entrou com socorro na sua vida e com livramento. Portanto, se você está sendo levado para um deserto, se você está sendo levado para uma região árida, se você já está lá, passe. Se você está entrando, aguente. Se você ainda não está, se prepare, porque você inevitavelmente vai parar num deserto com Deus. Mas é para um agir de Deus. E quanto mais fiel e mais humilde você for, mais rápido vai ser o período. Quanto mais você se esforçar nesta escola, mais rápido você vai passar nesta matéria. Mais rápido. Mais rápido. A segunda etapa na transformação de um caráter consiste na atitude de se render e se achegar a Deus de forma voluntária. E aqui eu quero ler um texto e você vai entender o que eu estou dizendo. Só escute, Êxodo 3, a partir do 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o Horebe. Versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aleluias. A segunda etapa na transformação de um caráter consiste na atitude de se render ao Senhor e se achegar de forma voluntária. Perceba algo neste episódio da sarça. Moisés havia atravessado o deserto com o rebanho, diz a palavra, e ele está lá fazendo o que fazia no dia a dia. Todo dia na mesma coisa. Só que nesse dia algo diferente acontece. Ele olha para o outro lado e um arbusto do deserto, a sarça, que é uma vegetação comum no deserto, ela começa a arder em chamas e não se consome.
E diz a palavra que o anjo do Senhor vem e fala com ele. Mas o que me chama a atenção é que de longe ele observa, e diz a palavra assim, que ele coloca os olhos lá, ele olha para aquilo, e olhou, e eis que a sarça ardia, e não se consumia, e disse: agora me virarei, e para lá verei esta grande visão. Perceba, queridos, ele olhou para a sarça, se interessou pela sarça, desejou saber mais a respeito da sarça, e finalmente se achegou à sarça. Perceba que Deus usou esta sarça como um ponto de referência de Deus, do sobrenatural, para atrair a vida de Moisés. Mas foi necessário que não existisse apenas aquele ponto de referência, mas que houvesse o interesse de Moisés em observar aquele negócio diferente, em se interessar por aquilo, e ir atrás daquilo, em chegar perto daquilo, e em querer entender aquilo. Um ponto de referência para atrair Moisés, aleluias. Deus tornou, aleluia, tomou uma sarça para ter um ponto de referência. E o que me chama a atenção é que não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele ainda continua usando pontos de referência para atrair pessoas. Ele continua ainda usando pontos de referência do sobrenatural para que alguém possa olhar e ser atraído, e que possa se achegar, e que possa, aleluia, ter um relacionamento com Ele. Mas hoje Deus não usa mais o arbusto do deserto, Deus não usa mais uma sarça em chamas hoje. Sabe o que Ele usa hoje? Ele usa pessoas em chamas, Ele usa homens e mulheres, adultos, crianças, adolescentes, pessoas que se dispõem a se reunirem em algum lugar ou até fora dele, no nome deste Deus, para adorá-lo, para defender a sua palavra, para levantar a sua bandeira, para viver os seus princípios, para ensinar um testemunho diferente neste mundo, para ser testemunho neste mundo. Deus continua usando ainda, aleluias, homens e mulheres para chamar a atenção como ponto de referência. Homens e mulheres que são tidos por este mundo como desequilibrados, porque cantam e adoram alto em voz alta e dizem que Deus não é surdo, porque oram alto, porque estão toda a semana na igreja, porque falam em línguas estranhas, porque choram, porque sapateiam no poder de Deus. São tidos como desequilibrados e muitas vezes são ridicularizados. Mas eu não me importo com isso, sabe por quê? Porque Deus ainda tem levantado uma geração para ser ponto de referência de Deus nesta terra. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: sabia que você é ponto de referência de Deus? Aleluias. Diga para ele. Se estamos agradando ou não, não importa. Se a tua parentela acha bonito ou não, você ser um crente em Jesus, você mudar alguns nortes da sua vida, você seguir alguns princípios da palavra, se não está dando ibope aí fora, não importa, porque nós estamos, aleluia, construindo a nossa riqueza celestial, a nossa herança. O nosso tesouro está sendo acumulado lá, aonde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e aonde o ladrão não arromba e não rouba o que está lá. Porque tudo aquilo que ajuntamos aqui, o próprio Senhor Jesus, Ele disse, aquilo que nós ajuntamos aqui está passível de correr risco de ser roubado, de ser avariado, da traça e a ferrugem comer. Jesus disse, o que acumulamos aqui passa por isso, mas Ele disse, acumulem lá, porque lá o ladrão não pode chegar perto, aleluia. Lá não vai ter ferrugem, lá não vai estragar, não tem prazo de validade. Tudo aquilo que você constrói lá estará esperando a tua chegada naquele lugar. E hora dessa, amados, cedo ou menos cedo, nós vamos partir desse tempo e vamos entrar na eternidade com o Senhor, onde tudo é pleno, onde tudo já está pronto. Onde tudo está pronto. Nós vivemos no tempo humano, nós vivemos no cronos, no tempo cronometrado, mas o tempo de Deus é o kairos, é a plenitude da eternidade.
Não há passado, presente e futuro, não há ontem, hoje e amanhã. Lá está tudo pronto quando nós partimos. Por isso que Paulo disse: melhor é partir e estar com Cristo. Paulo sabia, ele havia sido arrebatado, ele viu o que tem lá. Ele disse: olha, eu não sei o que eu faço. Se eu fico na carne, eu fico porque eu tenho que dar fruto ainda, mas eu sei que melhor é partir e estar com Ele. O que ele viu lá, ele falou: eu conheço um homem, aleluia, que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas que é inefável, que é indizível aos homens, porque não há com o que se comparar aquilo que está sendo aguardado, reservado para a vida daquele que ama o Senhor e ama a sua volta. Aleluias. Labassubiandarai. Nós estamos sendo levantados como pontos de referência do sobrenatural de um Deus vivo e poderoso. Nós somos a sarça que arde em fogo hoje. É por isso que você vê uns irmãozinhos às vezes aqui sapateando, dando lugar para o Espírito, ardendo em fogo, em línguas estranhas, em visões e revelações, em coisas do mundo espiritual, porque nós já participamos, nós já temos o reino de Deus no meio de nós. Aleluias. Nós estamos sendo levantados como referenciais. O problema é que muitos, ao verem esse ponto de referência, muitos não estão dando importância. E é por isso que eu disse que a segunda etapa na transformação de um caráter consiste na atitude de se render e de se achegar de forma voluntária. Muitos estão olhando, estão vendo, estão observando, estão até gostando, estão sendo amigos do Evangelho, mas não querem se achegar mais perto, não querem se comprometer, querem até se envolver com alguma coisa ou outra, com uma reunião ou outra, mas não querem se comprometer com a causa, não querem vestir a camisa, não querem ter um relacionamento, uma intimidade com aquele que morreu na cruz do Calvário. Estão olhando a referência, estão olhando uma igreja viva, estão olhando o evangelismo, estão olhando o trabalho de cruzada, não só desse ministério, mas de todos os outros que estão na cidade. Estão olhando, estão contemplando, mas passam e observam e só observam. E por quê? A parábola do semeador fala: as preocupações dessa vida, os cuidados dessa vida, os cuidados com as riquezas, os deleites desta vida têm aprisionado muitos e muitos, que não têm entendido o valor desta sarça que arde em fogo. Mas a exemplo de Moisés, nós que estamos em um processo de transformação do Deus vivo, nós não vamos apenas olhar, nós vamos nos interessar cada vez mais por ela. Nós vamos querer saber cada vez mais desse manto, desse mistério. Nós vamos querer abraçar cada vez mais esse negócio, esse mundo espiritual, essa palavra aqui em primeiro lugar, que abre todas as coisas. Nós vamos querer, aleluias, entrar para uma dimensão que Deus tem para nós. É isso que nós vamos fazer. E vamos ser trabalhados pelo Espírito. E vamos ser transformados no caráter. E vamos correspondendo com a palavra e com o Espírito de Deus. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Agora complica um pouquinho. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai os corações. E aqui pega um pouco, irmãos, porque chegai-vos a Deus é gostoso de ouvir. Agora, alimpai as mãos já é mais complicado, já causa um certo choque. Mas deixa eu te falar uma verdade: evangelho é choque. Evangelho, ele choca com tudo aquilo que nós éramos, que nós tínhamos, que nós sabíamos. Paulo diz: eu reputo por perda todas as coisas. Paulo diz: todo o meu conhecimento adquirido, todo o meu diploma, toda a minha ciência na religião, no farisaísmo, todo o meu doutorado eu jogo fora. Ele fala: eu comparo a esterco. Está na palavra.
para ganhar a Cristo crucificado naquela cruz de Calamandarabacá. Evangelho choca as nossas ideias, as nossas ideologias, as religiões, as crenças, os costumes, aleluia. Mas ninguém poderá ser íntimo desse Deus, ninguém poderá se achegar a Ele, ninguém poderá ser tocado por Ele, se não desenvolver intimidade. Eu sei que você tem um melhor amigo na sua vida, ou uma melhor amiga, alguém que você tem por alta estima, e ele só é teu melhor amigo ou tua melhor amiga porque você se relaciona com ele todos os dias, e mais de uma vez por dia. Se não fosse assim, não seria o melhor amigo ou melhor amiga. Não haveria tanto entrosamento, não haveria tanta comunhão, tanta, sabe, aquela coisa de você olhar e o amigo já, entendi, só pelo olhar. É ou não é? Aquela coisa de você chegou com uma expressão diferente, aquele amigo, aquela amiga já sabe que alguma coisa aconteceu, e até na área que aconteceu ele sabe, ela sabe, porque há uma intimidade, há um relacionamento. Quando ela liga, ou quando ele liga, não precisa nem falar quem é. Quando a voz soa, você reconhece a voz. As ondas sonoras daquela voz você conhece, porque há uma intimidade, aleluia. E nós só seremos transformados, amados, não é? Nós não seremos transformados sendo com ordenanças, com imposições, porque a palavra diz que não é por força e nem por violência, mas nós seremos transformados quando aquela coisa, aquele Jesus vivo, através do seu Espírito Santo que Ele prometeu fazer morada em nós, Ele começa a nos constranger no íntimo e começa a provocar mudanças em nós. E aí nós começamos a mudar algumas coisas, e não é porque alguém está dizendo, é porque algo está acontecendo aqui dentro, ó, genuíno e verdadeiro. É o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós, aleluias, aleluias. Nós precisamos ser íntimos desse Senhor. Para quê, Carlos? Para conhecer a sua voz. Moisés, a Bíblia fala que a nuvem de fumaça descia na porta da tenda e Deus falava com ele face a face. Todo mundo levantava, a congregação levantava, ficavam à porta das barracas, contemplando aquilo, adorando a Deus, porque a nuvem descia a porta da tenda do encontro de Moisés, e ali, meu irmão, o mistério rolava. Era muito forte a intimidade, Jennifer. Moisés ouvia a voz, conhecia. Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas ouvem, elas seguem o bom pastor, porque elas ouvem a voz do pastor, e elas conhecem a voz. E nós precisamos conhecer, a ouvir, nós precisamos ouvir, para também ser ouvido pelo Senhor. 1 João 5,14, diz assim, ó, só escute, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluias. Nós precisamos de um encontro mais íntimo. Terceira e última etapa na transformação de um caráter consiste em reconhecer o Senhor acima de tudo o que somos. Ah, Carlos, mas isso parece até meio óbvio, mas não era para Moisés. A palavra de Deus, nós lemos lá no capítulo 4, que Deus chega para Moisés, dizendo para ele, Moisés, eu sou contigo, vai a Faraó e fala o que eu estou mandando. E ele começa, Senhor, mas se eu for até o teu povo, e eles quiserem saber o teu nome, o que eu vou dizer? Diga que o eu sou está mandando. Tá bom, Senhor, mas e se eles não acreditarem ainda assim o que eu faço? Então você vai fazer um sinal, Moisés. Aí, Senhor, mas se ainda assim não, você vai fazer outro sinal, Moisés. Mas se ainda assim, Senhor, não adiantar, você vai fazer um terceiro sinal, Moisés. Senhor, mas o teu servo nunca foi eloquente, Senhor. O teu servo não sabe falar bem. Aí ele fala assim, Deus fala assim, e Deus se ira com Moisés. Moisés, quem é que fez a boca e o homem e a língua, Moisés?
Moisés, ele não tinha entendido algo importante, amados, que não era ele que importava. Na verdade, ele não tinha entendido que o Deus Todo-Poderoso estava dizendo e garantindo: eu estou indo contigo, Moisés. Esse é o ponto, aleluias. Moisés teve uma crise de identidade, aleluias, e ele não conseguia perceber isso. E muitas vezes também nós não percebemos. Nós queremos ser alguma coisa. Eu não posso, Deus, porque eu não falo bem. Eu não posso porque eu não afino, eu desafino para cantar. Senhor, eu não posso porque, sabe, eu tenho muito compromisso. Senhor, eu não posso porque, sabe, Senhor, envia outro no meu lugar. E estas coisas iraram o Deus de Moisés. E eu posso dizer para você pela palavra que o Senhor não gosta de um crente duvidoso, cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de temor, porque o medo paralisa o ser humano. Mas em contrapartida, Deus gosta de um homem, uma mulher desbravado, corajoso, corajosa, cheia de fé para dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu sou pequena, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, mas se o Senhor for comigo, então eu terei êxito na minha missão. Decalamandará, subiandarai. Moisés finalmente conseguiu perceber que nada relacionado a ele de fato importava. O que realmente importava era a presença de Deus com ele, e isso faz toda a diferença. Nós não precisamos nos preocupar com nós. Agora, eu vou te dizer algo que você deve se preocupar. Se o Senhor está indo contigo, como está a sua vida? Como está a minha vida? É isso que nós temos que nos preocupar. Aleluia, o tempo foi. Isso vale a pena nos preocuparmos. Será que o Senhor dos exércitos está conosco? Será que Ele está comigo na minha jornada, no meu trabalho, na minha família, na minha casa? Como é que eu posso saber, evangelista? Você tem convidado Ele para estar lá. Você tem dado a Ele a honra, a glória, o lugar dEle. Você tem atraído Ele de alguma forma, com a tua simplicidade, com o teu coração quebrantado, com as tuas petições e súplicas. Você tem lançado sobre Ele, aleluia, os teus anseios. Ou você tem sofrido sozinho, sozinha, e tem tentado resolver tudo sozinho. Moisés, ele, com o passar do tempo, e é isso que aconteceu, amados, entre Êxodo 4 e Deuteronômio 34. Aquele Moisés das desculpas infindáveis, aquele Moisés frágil, duvidoso, temeroso, de Êxodo 4, ele sai de cena, Jennifer, para entrar em cena agora um Moisés de Deuteronômio 34, uma bomba atômica, um homem de milagres, que a Bíblia o qualifica de uma forma a não qualificar outro, e diz que não houve em Israel, não se levantou mais profeta tal qual Moisés, com tantos sinais e com tantas maravilhas, aleluias. De crente assustado, ele passa a ser agora o crente assustador. Por onde ele anda, os sinais acontecem, o terror cai, a nuvem desce, o trovão vem do céu, a fumaça, aleluia, enche o lugar. De crente, aleluia, gatinho, ele se torna agora um crente leão. Sabe por quê? Porque ele teve uma transformação na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, na sua forma de ver, de entender, de se posicionar, de enfrentar a vida e a realidade, de enfrentar os fatos, de encarar a guerra, de enfrentar. Ei, você hoje está recebendo uma palavra, 3 etapas para uma transformação que Deus está fazendo na sua vida. Passe por esse deserto com Ele, se achegue cada vez mais a Ele, e aleluias,
Oh, labassubiandarai. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, dê a Ele a glória devida. Você é dependente dEle para tudo, até para você sair andando por aquela porta, para você respirar o oxigênio. Você depende daquele que é o autor da vida, daquele que te levantou e que vai te manter de pé até a hora dele se consumar. Neha subiandarabacai. Moisés, amados, na tipologia bíblica, ele é um tipo de Cristo. Ele é um libertador, ele é um salvador. Ele é levantado para uma obra tal qual a que Cristo faria quando ele viesse e tudo se consumasse. Mas não só isso, o Senhor me revelava, nesse momento frágil da sua vida, ele prefigurou a fragilidade do Cristo, que se esvaziaria de sua glória celestial e viria em uma versão humilde e frágil, segundo os homens, mas que terminaria, aleluia, sua carreira de forma gloriosa, triunfante e exaltado acima dos céus. Esse Cristo é o Senhor da minha e da tua vida. Esse Cristo é merecedor da nossa devoção e da nossa obediência. Eu gosto de falar sempre, eu não prego religião, eu não prego placa. Eu gosto de pregar é Jesus Cristo de Nazaré. Independente de onde quer que eu esteja, independente. Porque quem me salvou foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem sustenta a minha vida é Jesus de Nazaré. Quem me prometeu que iria preparar um lugar para mim e vai voltar a me buscar, é Jesus de Nazaré. Quem resistiu à afronta dos pecadores e foi crucificado numa cruz e resistiu à afronta para vencer por mim, foi Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E é para Ele que eu e você devemos prestar toda a honra e devoção, e devemos inclinar as nossas vidas ao ponto de sermos transformados. Talvez hoje ainda não estamos no ponto que Ele quer, mas não desista, por favor. Pelo amor de Jesus Cristo, não desista. Talvez hoje você ainda não está no ponto que Ele quer, mas não desista, porque amanhã é outro dia. E a palavra de Deus diz que você pode chorar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Por favor, não desista do plano que Ele tem para a tua vida. Não deixe os cuidados desta vida, deste século, as paixões deste mundo bloquearem e atrasarem o projeto de Deus na tua vida. Aleluias. Ele conta com você, sabe para quê? Para deixar de ser alguém frágil e duvidoso, para ser um agente de milagres, tal como foi Moisés na terra dos viventes.